Bom dia a todas, todos. Uma alegria estar aqui abrindo novamente nosso Café com Debate, um bate-papo organizado pelo IBRAC, pelo Comitê de Concorrência do IBRAC. Dessa vez, abrindo a semana, né, em geral, a gente costuma fazer às sextas-feiras, mas hoje, excepcionalmente, estamos fazendo na segunda, logo cedo, e é uma honra, uma alegria, uma satisfação ter hoje como nosso convidado especial o Dr. Felipe Mundim. Felipe já é bastante conhecido de todos aqui, acredito que de todos, né? O Felipe tem uma vasta experiência, uma longa trajetória no CAD, faz parte dos quadros do CAD desde 2017, é o coordenador geral responsável pela CGA 4 no CAD, e Felipe também é graduado e mestre em economia e especialista em defesa da concorrência e direito econômico pela FGV. Tem estado à frente de vários assuntos bastante importantes em investigações de condutas e em atos de concentração nos últimos anos pela SG, além da sua trajetória também no DE do CAD. Felipe, uma alegria tê-lo aqui conosco. Como você sabe, acho que já talvez tenha tido a ocasião de acompanhar em outras conversas, né? A ideia desse Café com Debate é um bate-papo do IBRAC com os nossos convidados, né? A maioria deles autoridades do CAD, como você, para nesse formato um pouco mais informal do que um painel de um seminário, em que a gente gosta de ouvir e trocar ideias, impressões com pessoas relevantes da prática de antitruste, sobre não só sobre a sua atividade, mas também sobre o que pensa, sobre como enxerga algumas questões e também sobre sua trajetória. Então, uma alegria tê-lo aqui. E eu passo, então, a palavra para a Renata, para a Ana Paula, que vão conduzir essa conversa em nome do IBRAC. Bom dia a todos. Obrigada, Ricardo. Felipe, muito obrigada aí por ter concordado em participar desse bate-papo. Acho que já podemos começar, né? O Ricardo falou um pouco do seu currículo e queria explorar um pouco essa trajetória profissional, né? Acho que você tem uma trajetória talvez um pouco diferenciada de outros coordenadores com quem a gente conversou. Você teve uma experiência aí no Poder Executivo, né? Desde 2010, em 2017 você veio para o CAD, ficou fazendo parte aí do time do Departamento de Estudos Econômicos, então, né, uma experiência bem interessante e bem aprofundada, até assumir aí a coordenação 4, né? Então, se você pudesse falar um pouco dessa sua experiência, o que você enxerga isso como trazendo aí visões diferentes e uma expertise diferente, até nos trabalhos que você conduz hoje em dia na coordenação. Perfeito. Antes de responder ela, eu gostaria de cumprimentar aqui o Dr. Bruno Drago, Dr. Ricardo Botelho, doutora Renata também, doutora Ana Paula. É uma satisfação muito grande para mim essa oportunidade aqui de falar um pouquinho do nosso trabalho, né, na Superintendência Geral, especificamente na CGA 4. Eu sou um grande consumidor das produções do IBRAC, né? Eu sempre acompanho a plenária comentada no podcast, sempre não perco a oportunidade também de acompanhar esses debates do Café com Debate. Eu acho que a segunda-feira de manhã é providencial, combina muito bem com o café, para a gente começar a semana com muita energia. Mas sobre a minha carreira, é muito interessante porque ela é um pouquinho diferente, como a doutora Renata mencionou, dos outros coordenadores gerais, né? Eu tenho uma passagem anterior por outros órgãos,
Eu digo que tem muita aleatoriedade assim, e sorte na minha carreira. Eu sou de uma cidade do interior e passei no vestibular para estudar economia, que eu sempre tive muito desejo. E se me perguntassem naquela época qual que é o seu planejamento para o futuro, Felipe, eu ia dizer, eu quero ser economista, eu quero fazer um processo de trainee, eu vou morar em São Paulo. E nesse meu planejamento, naquela época, eu imaginava que hoje eu estaria como um diretor ou como até um VP em alguma grande empresa. Mas tudo aconteceu de forma totalmente diferente, né? Como eu sou de uma cidade interior, a minha família não sabia muito bem o que o economista faz. Então, eles tinham muita preocupação. Basicamente, quem estudava e que tem importância, as profissões mais importantes seriam um médico, um engenheiro, um advogado. Eu não escolhi nada disso. Então, a minha mãe ela tinha muita apreensão o que eu ia fazer depois de ter um diploma, e o medo dela era eu não conseguir trabalhar. Então, ela fez uma inscrição para o concurso público, esse que eu passei, sem me avisar, eu ainda estava concluindo a graduação, e 2 dias antes ela falou assim, Felipe, você vai ter que ir para Brasília fazer um concurso público. Eu falei assim, como assim? Peguei, fui, fiz, e acabei entrando, né, nessa carreira de economista do Poder Executivo. Entrei num ministério, e também esse ministério não sabia bem o que um economista faz, então eu fui lotado em uma área meio, então eu ficava numa situação assim, eu quero ser economista, eu quero trabalhar como economista, mas não estou na lotação que eu gostaria. E eu fui me adaptando a isso. Mas foi muito importante, porque eu pude ter contato com toda a área meio, conhecer a área meio de um órgão, e isso são situações que me trazem boas experiências e conhecimento para desenvolver o trabalho onde eu estou hoje. Em 2014, 4 anos depois, já no Ministério, eu tive a oportunidade de fazer um processo seletivo para trabalhar na vice-presidência, no gabinete do então vice-presidente Michel Temer. Naquela oportunidade, também é mais uma aleatoriedade, né? Era um gabinete na assessoria diplomática que era composta apenas por servidores e profissionais do Itamaraty. Excepcionalmente, naquela oportunidade, o chefe da assessoria ele abriu um processo seletivo para requisitar servidores de outros órgãos que não fosse Itamaraty, porque ele estava com dificuldade de preencher, porque estava às vésperas da eleição, nenhum diplomata vai fazer um movimento ali com uma incerteza tão grande. Então, ele teve que abrir essa possibilidade para um servidor que não fosse do Itamaraty. Fui selecionado, trabalhei, né, em diversas missões internacionais, participei de diversos eventos também nacionais, e 2 anos depois, e aí a aleatoriedade da minha carreira, ela bate muito com a história pública, né, e política do país. 2 anos depois teve o impeachment, né, então o vice-presidente, a presidente Dilma sofreu o processo de impeachment, foi afastada do cargo, e o presidente Temer ele teve que compor sua equipe lá, né, na presidência da República. Lá eu fui trabalhar com o processo de tomada de decisão do presidente da República, trabalhei no gabinete pessoal dele, e também subsídios, né, de informações e tomada de decisão. Isso traz uma experiência diferente, porque a gente está falando de um nível muito elevado, né, das decisões. Né? Eu participei de diversas reuniões ministeriais, com diversas autoridades nacionais e internacionais. Toda essa experiência, ela foi acumulando e torna o processo aqui no CAD muito mais fácil para mim, né? Poder participar, ter essas experiências anteriores.
eu estava na presidência da República ainda, e eu não sei como ainda, mais uma aleatoriedade, eu não sei como o meu currículo chegou na mão do Dr. Guilherme Rezende, né, o economista-chefe do CAD. Ele marcou uma entrevista, a gente conversou. Quem conhece o Guilherme sabe que é uma pessoa espetacular, não só um profissional, todo mundo vê aqui, mas uma pessoa espetacular. Eu estava numa posição que eu fazia o trabalho que eu gostava muito, era muito valorizado lá na presidência da República, mas o Guilherme conseguiu mostrar para mim que a gente tinha um desafio ali, ele tinha um desafio. O Departamento de Estudos Econômicos, e a gente tem inclusive um caderno, né, escrito em 2020, 2019, desculpa, que fala dos 10 anos do Departamento de Estudos Econômicos do CAD. E a gente vê, né, que o DE é outro depois da chegada do Guilherme, né? Ele tinha a sua importância, né, nos casos, instruir, subsidiar decisões da SG e do tribunal, mas o tamanho hoje é muito maior, e ele tinha esse desafio na época, me fez o convite, e eu achei muito importante esse convite, e vi que eu tinha experiência, que eu poderia contribuir bastante com isso. E aí, né, a gente estruturou, junto com a doutora Patrícia também, estruturou o DE, ele ganhou proporção, ganhou dimensão, qualificou muito o seu quadro, até o momento em que eu passei a ser o coordenador de atos de concentração, né? E aí foi a minha última transição, né, do Departamento de Estudos Econômicos para a Superintendência Geral, e que, assim, são várias mudanças, né? Então, assim, eu comecei a desenvolver formas também de adaptar muito rápido a essas mudanças. Então, o processo de transição entre o DE e a SG foi muito fluido, assim, para mim. Eu já fazia um trabalho, né, de análise de atos de concentração, não era a instrução do processo, mas o Dr. Guilherme, ele estruturou essa coordenação de uma forma em que o DE começou a participar dos processos mais complexos, né, instruídos pela SG, previamente. Então, desde o início da notificação dos atos de concentração, o DE já começava a participar. Então, passar do DE para a CGA4 foi algo mais simples, assim, nesse sentido, da atividade. Mas não foi algo simples, porque o desafio foi muito grande. A CGA4, eu falo que ela é muito especial, né, no CAD, os principais casos de atos de concentração e condutas unilaterais passam pela CGA4. São casos muito complexos, casos que envolvem toda essa relação com mercados regulados, e também tinha uma questão relacionada à sucessão, né? Eu passei a suceder uma profissional super conhecida, muito competente, né, no SBDC, a Cristiane Albuquerque. Uma pessoa que eu ainda, quando no DE, eu lia os trabalhos dela, acompanhava o trabalho dela e admirava muito. E essa admiração cresceu quando eu cheguei aqui, porque eu consegui identificar a real dimensão da complexidade do trabalho, né? Além de ter que gerir um time muito grande, na época o time estava restrito, né? A quantidade pequena de servidores, eram só 6 servidores, então esse era o desafio colocado. E eu acho que todas essas mudanças, né, toda a experiência anterior, ela foi como tijolos, né, que foi construindo uma base para que eu pudesse chegar nesse desafio e conseguir exercer as atividades e colocar, continuar, né, o ritmo da CGA4
de forma adequada, né? Porque teve a saída, né, da Cristiane, a gente tinha um time enxuto e a gente tinha um desafio muito grande, né? Diversos casos completos e não param. Então, eu acho que essa mudança, eu falei muito aqui da minha carreira, mas ela é suportada, né, pela institucionalidade, né? O CAD é um órgão muito forte, é um órgão bem estruturado, a equipe técnica é muito boa. Então, essa mudança, né, de coordenadores, ela foi algo muito simples, assim, né? Você tem um período de transição ali de alguns dias, semanas, mas tudo flui muito bem, né? Porque os técnicos continuam aqui. E são os técnicos que fazem instituições fortes. Então, acho que todas essas experiências, eu falei um pouquinho aqui, né, dessa história, mas tentei falar de forma mais resumida, caberia um livro, assim, mas falei de forma resumida para não ficar tão enfadonho aqui e a gente poder falar um pouquinho mais da CGA4, que é a grande paixão minha hoje aqui. Felipe, obrigada por contar um pouco da sua experiência. E aí, puxando um pouquinho agora para o seu tempo na CGA4, você disse, né, que você entrou com uma equipe mais enxuta, mas como está hoje a organização, a estrutura da CGA4? Quais são os principais setores e assuntos que estão no foco da coordenação? E se você puder contar para a gente, enfim, né, com a mudança de estrutura e organização, se houve uma reorganização do time para deixar alguns assuntos mais específicos com cada grupo, ACs, condutas, tem algum tipo de divisão nessa linha, ou algum tipo de divisão por setores ou assuntos, e se você entende que com a sua entrada, ou nos tempos mais recentes, houve alguma mudança na condução dos processos de atos de concentração, condutas, enfim, se você puder contar um pouquinho para a gente. Perfeito. Hoje, a CGA4, ela está composta, né? Além de eu estar na frente da coordenação geral, tem o meu substituto Igor como coordenador, e a gente tem um assessor técnico em nível sênior, que é o Márcio. Além desses 3, a gente tem uma equipe com 10 técnicos também, especialistas, um estagiário, uma secretária, e a gente tem um consultor externo. O consultor externo é uma experiência que eu adquiri, inclusive, no DE, né? O DE, ele tem o seu quadro próprio, mas ele também tem uma equipe bem representativa de consultores externos, né? Que nada mais que é o CAD, né? Acessando o mercado, né, de trabalho ali, profissionais super especializados que não são servidores públicos, mas que têm muito para contribuir com a instituição. No caso, hoje a gente tem uma consultora que está estudando o setor de petróleo e gás. Quando eu cheguei na CGA4, primeiro eu levei um susto, eu falei assim, é muito trabalho para pouca pessoa, a gente tem que reforçar não só em quantidade esse time, mas em qualificação. E eu contei com auxílio providencial da Helena, que trabalha no gabinete da Superintendência Geral, além de todo o apoio das autoridades do CAD nos processos de requisição de servidores. Então, a gente fez um processo específico para a CGA4, dado que a gente tem essa especificidade de trabalhar com mercados regulados e, de outro lado, a gente tem servidores especialistas dentro das agências, a gente buscou trazer servidores já com esse conhecimento, né? Então, eu sempre digo que o conhecimento da matéria concorrencial, ela é muito especializada, né? Diversos cursos de direito ou de economia no Brasil nem tem cadeira, quando tem, elas são optativas, né? Então, encontrar profissionais com essa formação é muito difícil para o CAD trazer. A gente traz profissionais e tem que
desenvolver, né, esse conhecimento. Porque alguém que já é especializado em concorrência, ou ele está aqui no CAD, ou ele está em algum escritório já atuando na área. Então, a gente tem que formar novos profissionais. Isso é um desafio muito grande que o CAD tem. Só que a CGA4, especificamente, ela tinha outro desafio, né? Formar também o conhecimento ali setorial, né? Conhecer toda a regulação, a dinâmica daquele setor, é indispensável para a gente fazer uma boa instrução, tomar a decisão adequada, né? E eu vou pegar o exemplo do ato de concentração. É um processo muito curto em tempo para você reduzir muito da assimetria de informação entre a autoridade antitrust e o mercado. Você tem que... Não dá tempo de formar alguém em concorrência, trazer conhecimentos do setor e tomar a melhor decisão dentro de um ato de concentração. Então, a gente já eliminou a necessidade de formar o conhecimento setorial, trazendo já servidores especializados. Então, a gente foi em agências reguladoras e formou um time de especialistas de agência. Então, a gente tem um servidor da Anatel, a gente tem um servidor da Ancine, servidor da ANEEL, servidor da ANP. Tudo isso a gente consegue trazer para análise, né, todo esse conhecimento para análise, ele já é prévio, e a gente traz também algo que é muito importante para o mercado. Eu acho que a gente tem o trade-off, né, de tomar a melhor decisão, a decisão acertada, mas também ela tem que ser com um prazo célere, né? O prazo também é importante. O prazo tem valor para um ato de concentração, né? O CAD demorar mais dias, mais semanas, mais meses, tem um impacto muito grande para as empresas. E o CAD, a minha visão é que o CAD tem que ter uma atuação do ponto de vista neutro nesse sentido, né? Ele não pode, ele tem que ser dar as diretrizes ali para o ambiente concorrencial, mas ele não pode atrapalhar o ambiente de negócio. O Brasil é um país em desenvolvimento, a gente precisa de melhorar, né, a alocação de recursos dentro da nossa economia para que seja mais eficiente. E a atuação do CAD ela tem que ser pontual, naqueles casos em que tem um problema concorrencial de fato, né? E delimitar esse problema concorrencial, ele tem que ser célere, para você não atrapalhar o ambiente de negócio. Tudo isso eu estou mencionando para dizer, a gente focou, né, em formar um time já com especialização nos setores e também a gente dedicou um tempo para desenhar uma forma de receber esses novos servidores. Então, eu estou falando, a gente tem um time hoje de 13 técnicos, né, dentro da CGA4, só que desses 13, 8 chegaram ao longo do último ano. Então, assim, é uma quantidade muito grande. Os outros já estavam aqui, já compunham a equipe, e chegaram 8 servidores externos. Então, é importante a gente desenhar bem como que a gente vai receber esse servidor, para que essa formação em concorrência, a gente reduza, né, essa curva de aprendizagem, o tempo dessa curva de aprendizagem. E, na minha percepção, a gente tem já começado a colher os frutos, né, de todo esse desenho, né? Desenho de como transmitir o conhecimento, né, de uma análise concorrencial. A gente reduziu bastante. Então, esses técnicos que têm menos de um ano, a gente pode fazer uma comparação em outros tempos. Com um ano, o técnico não tinha tanta desenvoltura, tanto conhecimento, quanto os nossos da CGA4 hoje. Parte por conta já do conhecimento prévio que eles têm do setor,
né, um conhecimento adicional que a gente desenhou bem, essa transmissão do conhecimento sobre a análise concorrencial, e também tem, né, algo que eu, junto com a Helena, buscamos muito nos servidores, que é ter esse perfil, né, do desenvolvimento, conhecer, querer estudar, isso é muito importante. A formação, né, desses servidores, a gente tem um quadro com 3 doutores, né, 2 doutores e uma doutoranda, a gente tem um quadro com mais de 7 tem mestrado, então, assim, o nível de formação de anos de estudo também da equipe é bastante elevado, é algo que a gente, diante de todo o desafio que é, né, essa mudança para CGA 4, a gente tentou buscar. Sobre essa divisão, né, de análise de condutas ou de atos de concentração, a gente não tem uma divisão dentro da coordenação nesse sentido. A minha visão é que a análise concorrencial de um ato de concentração ou de uma conduta unilateral, a variável que muda é o tempo, né? Quando a gente fala de uma análise do ato de concentração, a gente está fazendo uma análise prospectiva, a gente está trazendo elementos de hoje, fazendo uma análise prospectiva. No caso de uma conduta unilateral, a gente está fazendo uma análise de algo que já ocorreu ou está ocorrendo. Todas as outras variáveis utilizadas para análise concorrencial são a mesma. Então, por esse motivo, aqui na CGA 4 a gente não tem uma divisão entre o técnico especializado em anticoncentração ou conduta unilateral. A gente tem a especialização dos setores. Então, a gente tem servidores que são especializados em petróleo e gás. Eles vão atuar nos casos de petróleo e gás, seja conduta, seja ato de concentração. Mas, a fim também de evitar criar bolhas dentro, né, e que o conhecimento flua entre os técnicos e a gente tenha uma homogeneidade, mitigue também riscos, né? O CAD, ele é também, como toda a autoridade da concorrência no mundo, você tem uma quantidade, o tempo médio, né, que o servidor passa dentro da autoridade é muito curto, né? Então você tem muitas mudanças de times. Então a gente tentou montar de uma forma em que homogeneize também esse conhecimento, especializa no setor, mas isso é transmitido. Então a gente tem reuniões periódicas em que a gente discute todos os casos, apresenta as teses. Todo mundo consegue, dentro da coordenação, apropriar os conhecimentos daquele que foi trazido, né, para a autoridade naquele caso. Então, a gente tem como frequência isso. Obrigada, Felipe. Enfim, a gente tem acompanhado aí o trabalho de vocês e sabe que vocês estão diretamente envolvidos, né, em algumas das operações julgadas mais recentemente, mais relevantes em setores muito importantes, né, de telecomunicação, infraestrutura. Se você puder compartilhar um pouco com a gente quais têm sido os principais desafios do time de vocês nessas operações, como tem sido interação com as partes, com o mercado, com as agências reguladoras de cada setor, enfim, a Anatel e a ANP, acho que mais recentemente, né? Enfim, ficar à vontade para contar um pouquinho do que vocês enfrentaram aí nos casos julgados. Uhum. Perfeito. Realmente, quando a gente fala de setores regulados, naturalmente ele vai ser complexo, né? Se tem uma falha de mercado que o governo está intervindo. Isso traz, né, elevação, né, de barreiras, as barreiras regulatórias, vão ser setores mais concentrados do que, comparativamente, que outros setores, né? Por conta da própria, né, identificada a falha de mercado, a intervenção do governo. Então, isso traz uma complexidade muito grande para as nossas análises. Mas, de outro lado, também, a gente tem
coisas muito boas disso, né? São setores que estão regulados e sobre os olhares de agências reguladoras setoriais, a gente tem uma facilidade maior de obter dados relacionados ao setor, né? Então, assim, é mais fácil a gente, como são setores mais concentrados também, a gente já conhece ali os principais players de cada um dos setores, a gente já eu digo que hoje a gente consegue fazer a melhor forma de atuação, né? A gente tem a atuação preventiva do ato de concentração, mas a própria lei, ela fala como uma das competências da Superintendência Geral o monitoramento do mercado, né? Então, a gente consegue, de certa forma, monitorar os movimentos do mercado, não necessariamente através de um ato de concentração, né? Mas as principais mudanças regulatórias, a gente está sempre acompanhando, né? Aquelas que têm impactos concorrenciais, contratos também, né, compartilhamentos de infraestrutura, tudo isso a gente consegue monitorar de forma anterior. Então, muitas vezes, o ato de concentração está sendo notificado aqui na CGA4, a gente já tem conhecimento dele há alguns meses, né, da possibilidade, né, sem uma questão ali de envolvendo vazamento de informações ou informação privilegiada, né? A gente faz um monitoramento de informações públicas, né? Várias dessas companhias, elas têm capital aberto em bolsa, então elas estão dentro de um marco normativo em que elas têm que informar as principais escolhas estratégicas e comerciais, né? Isso é público, isso é publicizado. Só que até a configuração de um ato de concentração leva-se um tempo. E nesse tempo a gente já está acompanhando o mercado, vendo né, as principais operações, algumas questões relacionadas a condutas também. Então, nesse sentido, eu trago, por exemplo, algo que ocorreu no fim do ano passado, que foi o leilão do 5G, né? A gente já tem acompanhado isso há um bom tempo. A gente vê como uma perspectiva de que deve haver algumas operações relacionadas, né, com o efeito trazido pelo leilão do 5G. Então, a gente tem essa atuação. Apesar de complexas, né, as análises e a dificuldade, né, do setor ser um setor que já tem algum problema, alguma falha de mercado, a gente tem esses benefícios. Outra questão que a gente também tem a nosso favor são os acordos de cooperação técnica que o CAD tem com diversas das agências, né? Então, as agências relacionadas que a gente estuda na CGA4, o CAD já tem um acordo de cooperação técnica. Então, é muito comum a gente ter interações, né, respeitando sempre os limites de competência, né, de cada uma das autoridades, né? O problema concorrencial não necessariamente vai ser o mesmo problema regulatório. Mas a gente também não pode, a gente tem que encontrar um caminho que essas decisões se dialoguem. Isso é feito a partir de diversas interações, reuniões, fóruns em que o CAD representa, a partir também, né, dos nossos estudos de advocacia da concorrência, a gente tem uma interação para que a decisão, no final, a decisão de governo, ela seja uma decisão que não seja antagônica entre as agências. O pior cenário seria uma agência reguladora determinar que o seu administrado faça algo e o CAD vedar que faça aquilo. Esse é o pior do cenário. O que esse agente de mercado vai fazer, né? Então, a gente tenta sempre ter uma interação bem respeitosa, inclusive nos limites da competência de cada uma das agências, de qual é o dano, né, que cada uma delas
busca proteger, entendendo, né, também que, apesar de eu, Felipe, como economista e cidadão, achar que a concorrência tem que ser o principal valor da sociedade, ele não é o único valor, né? Então, a gente tem que encontrar essa talvez seja uma complexidade aqui específica da CGA4, mas que toda a experiência que a própria CGA4 tem dos seus técnicos, que já estão aqui há muito tempo, seja eu e o Igor, que chegamos aqui no último ano, a gente já tem uma experiência e consegue lidar com essa dificuldade de uma forma bem harmônica, assim. A gente tem um caso recente, né, decidido pelo tribunal, que é o que envolve o desinvestimento da Petrobras na Gaspetro, que é fruto, né, de uma obrigação do TCC do gás natural, que a Petrobras tem com o CAD. A gente tem uma manifestação, né, da ANP, que, salvo engano, e aí eu vou até pedir ajuda para os membros do IBRAC, vocês vão conseguir ter mais assertividade nessa informação. Mas, salvo engano, foi a primeira vez que eu vi uma agência reguladora recorrendo de uma decisão da Superintendência Geral ao tribunal. Então, veja bem, a Superintendência Geral fez a instrução, fez a análise concorrencial, é a autoridade especializada nessa análise, e a ANP também fez uma análise, né, a sua análise. O entendimento da ANP foi diferente do entendimento da Superintendência Geral. Qual é o valor que a ANP tinha ali? É diferente do valor que o CAD tem? Não, as duas decisões ali, elas estavam relacionadas a um nível de concentração. A questão é que, se a gente for verificar de forma técnica, né, o posicionamento final da ANP, ele não condiz com os argumentos apresentados. Eu não estou trazendo aqui uma discussão assim, olha, a ANP, né, a matéria não é especializada, a análise concorrencial não é a especialidade da ANP, mas ela tem a prerrogativa, e isso é salutar. Eu acho que esse é o ambiente adequado. A SG cumpre com o seu papel, faz o seu trabalho, a ANP faz o seu trabalho, o entendimento final de conclusão é divergente, só que o órgão especializado é o CAD. Isso subiu ao tribunal. Essa análise foi feita pelo tribunal também. E o tribunal não afastou nada da decisão da Superintendência Geral. Então, a gente tem essa complexidade assim, de visões do que cada agência tenta preservar, né? Mas é uma interação que ela é salutar. Eu acho que ela tem que ter. Isso é para o bem da própria da população, né? Para o bem da sociedade. A gente tem, às vezes, um debate, né, sobre a avocação, né? E, às vezes, ela caminha, aí é importante eu deixar bem claro que é uma visão muito pessoal. Às vezes, eu acho que esse debate caminha para uma personificação, né? Mas o despacho de avocação é algo de cunho pessoal, da autoridade que compõe o tribunal. A homologação daquele despacho já é uma decisão colegiada. A gente tem visto nos últimos anos dentro do CAD, e eu falo muito disso até pelo meu passado no DE, né? Eu estudei muito o CAD, a instituição CAD. A gente vê um aumento gradativo, né, no uso da prerrogativa da avocação. E, às vezes, o debate é no sentido negativo.
Mas eu acho que é uma ferramenta indispensável para a política de defesa da concorrência. Essa instância revisora, ela traz também para a Superintendência Geral um zelo que a gente tem que ter na nossa instrução, no encaminhamento da instrução e da análise dos atos de concentração, e todos os casos, né, também envolvidos em conduta unilateral. Então, eu estou falando, né, a gente tem essa complexidade de visões distintas, mas é porque a sociedade é assim, ela tem visões distintas. Isso é salutar, desse embate, no melhor dos sentidos da palavra embate, mas é nesse embate em que saem as melhores decisões, né? É um debate público, né? Quem ganha com tudo isso é a sociedade. Traz uma complexidade maior para o nosso trabalho, mas eu acho que a gente tem que lidar com esse cenário, né? Esse é o cenário, e eu acho que, inclusive, opinião muito pessoal, esse é o melhor desenho. Acho que se eu tiver alongado demais... Não, Felipe, o bom desse bate-papo é que a gente sempre consegue discutir coisas novas, né? O Ricardo tem acompanhado aqui com todos os debates, e tem sido muito rico conversar com os coordenadores, né? Até porque os setores são muito diferentes, muito distintos, né? De cada coordenação, os setores que ela cuida. Acho que a sua tem um desafio, talvez seja a coordenação que dê mais para discutir aí interação entre política de defesa da concorrência e política industrial, né? Entre questões realmente relevantes para a economia do país. Não que as outras não tenham, mas eu acho que fica mais evidente na coordenação 4, né? Como é que esses debates podem ter impacto. E a gente sabe que muitas coordenações, até a própria superintendência, tem feito grupos aí de trabalho, né? Grupos de estudos, que a gente tem visto, alguns já estão divulgados. Aí, você ou na coordenação 4, vocês têm aí algum grupo em andamento, algum grupo planejado para o futuro? Hoje, a Superintendência Geral ela tem 2 principais grupos de estudo, grupo de trabalho, que são aquele relacionado, né, a integrações verticais, né, e relações verticais, e um grupo de estudos relacionados ao acompanhamento, monitoramento de decisão. A CGA4 tem membros, né, representando a coordenação em cada um deles. A representação é feita pelos nossos técnicos mais experientes, mas a gente não tem especificamente um grupo de trabalho ou de estudo da CGA4. A gente tem interações internas, que é aquilo que eu até tinha mencionado anteriormente, na tentativa de homogeneização do conhecimento dentro da coordenação, né? Em relação, né, a gente tem esse de relações verticais e de também aquele outro relacionado ao papel do trustees e de arbitragem, né, em remédios do CAD. E a CGA4 ela tem muita experiência nos 2 temas, né? Então ela está muito bem representada, né, nos 2, relacionados ao acompanhamento de decisão, especificamente, é uma questão que eu acho importante sempre mencionar, até porque a CGA4 é muito central nesse sentido, né? Que a gente tem muitos casos em acompanhamento de decisão, é uma mudança do início do ano, né, da portaria 119, em que nada mais do que ela só reforça o que a própria Lei 12.529 já traz, né? O acompanhamento de decisão é centralizado na Superintendência Geral. A Superintendência Geral é que acompanha o cumprimento das decisões
né, do CAD. E a CGA4 tem um papel bem centralizado nisso, porque a gente tem grandes TCCs, né, 2 TCCs com a Petrobras, a gente tem um ACC recente muito grande, que é envolvendo o caso, né, das companhias de telefonia celular. Então, assim, a CGA4 tem uma contribuição bem relevante nesse sentido. E quanto a essa mudança institucional recente, né, da portaria 119, é algo que a CGA4 já estava totalmente adaptada a isso, né? Isso já era dessa forma, não mudou muita coisa. Os fluxos, basicamente, o que muda é o interlocutor, né? Que a gente, né, durante um bom tempo, o interlocutor principal no CAD era a Procad, e hoje é o gabinete da Superintendência da Superintendência Geral, né, especialmente no nome da doutora Ana Luísa. Então, Felipe, muito rico, toda essa experiência que você está trazendo para a gente, essas informações. Ana, Ricardo, não sei se vocês, o Bruno também está aqui, se vocês querem fazer alguma pergunta. Se a audiência também quiser fazer, a gente pode fazer aqui via chat. Se ninguém for fazer, eu tenho, mas estou deixando a oportunidade para os outros que quiserem fazer alguma pergunta. Bom, eu tenho uma pergunta, só vou fazer um comentário, uma ponderação aqui. Acho que, primeiro, é super interessante, Felipe, acompanhar até aqui as suas respostas. Como a Renata falou há pouco, né? É bem rico nesse debate, nessa conversa, entender as preocupações, todas as preocupações, né, mais amplas que estão aí no olhar da autoridade, dos técnicos do CAD que lidam com os casos, né, especialmente como você destacou aí em casos que envolvem setores irregulados, em que tem uma complexidade particular, né, por conta dos diferentes interesses envolvidos, dos valores, né, em discussão, que não são, muitas vezes são convergentes entre autoridade concorrencial, autoridade regulatória, mas nem sempre são, né, e acho que isso é um tema que merece, por si só, outras discussões, né, mais à frente, e só para registrar esse gancho aqui de que é um tema realmente bastante complexo, interessante, e esse olhar que você trouxe, né, principalmente de trazer para a gente a reflexão que está por trás também, especificamente no CAD, na SG, diante desses casos, é algo enriquecedor para essa conversa. Bom, como o pessoal do Q&A está mais quietinho, Felipe, acho que para a gente terminar aqui, a gente poderia ficar mais algumas horas falando com você. Vou fazer uma pergunta, um desafio. Se você pudesse contar um pouco como é que foi aí a sua experiência no caso da Oi, né? Acho que todo mundo sabe que foi um dos maiores casos aí julgados recentemente. A sua coordenação estava lá à frente desse assunto. Acho que a gente queria escutar um pouco de você, assim, como é que foi até profissionalmente, né, para você, Felipe, participar desse caso. Acho que esse caso, ele cabe até um livro, assim, só para falar dos bastidores dele. Em todos os sentidos, assim. No meu caso especial, né, eu tinha chegado na Superintendência Geral em fevereiro, final de fevereiro. A gente teve o edital publicado pouco depois, e começou a nossa análise, mas aconteceu de tudo, né? Porque é um caso muito complexo. Eu
já tinha uma filha com poucos meses, logo depois nasceu uma também, mais uma, então eu tive até uma filha no meio desse caso. Essa frase pode ter ficado um pouco estranha, mas esse caso, o caso Oi, né? Mas a gente teve mudança de técnico que estava à frente do caso, no meio dele. É muito interessante que eu lembro quando eu tive a primeira reunião, né, com os advogados das requerentes, a gente, né, ainda estava fortemente no meio da pandemia, né, também, e quando abriu a sala virtual, assim, tinha 45 advogados. Eu olhei para o time nosso e falei assim, olha, eu estou lembrando de quando foi o IBRAC, o último IBRAC presencial. Tinha mais ou menos a mesma quantidade de advogados. Então, é um caso muito complexo, né? Você tem 3 requerentes, você tem uma empresa em recuperação judicial, prazo contando, tem que interagir com a Anatel. A gente teve técnico à frente do caso, né, por questões, né, profissionais, mudando de posto, teve tudo. Eu acho que a gente precisaria marcar outro café para eu falar só dele, doutora Renata. Mas, assim, eu acho que o importante de trazer, assim, para esse caso a gente tinha um desafio, teve todas as complexidades, mas a Superintendência Geral, né, na minha visão, cumpriu, e aí eu posso ter um viés aqui, né, mas deixando o viés de lado, que ela cumpriu com o papel esperado. Eu digo até que esse caso, minha visão muito pessoal, foi o principal caso que desafiou a autoridade da concorrência brasileira na análise prévia. Ele chegou ali perto de completar os 10 anos da nova lei e ele foi o desafio. Funciona esse desenho institucional? A gente consegue analisar um caso muito complexo que envolve todas essas dificuldades, a complexidade de estar no mercado regulado, a gente entendeu como 3 operações distintas, né? 3 compradores, né? Uma empresa em recuperação judicial, fazer isso da forma adequada em 330 dias, e o CAD conseguiu no final. Então, mas a gente, do ponto de vista técnico, né, esse caso tem uma complexidade, porque a análise do CAD, ela sempre envolveu o mercado, dito mercado de SMP, né, que é o mercado de telefonia móvel no varejo, é aquela relação das operadoras com o cliente final. Mas desde o início, a Superintendência Geral identificou, né, um mercado que o CAD nunca analisou nas operações anteriores. Não porque o CAD não cumpriu adequadamente com seu papel, mas é uma definição que não foi necessária em outros casos e que a gente precisava adotar aqui, porque ela era indispensável para a análise da operação, que foi o mercado em atacado. E para que a gente construísse, né, o precedente em que a gente tem essa delimitação de mercado relevante na dimensão produto, que nunca foi analisada, a gente precisava construir com boas bases, e bases técnicas. Então, quem né, teve a oportunidade de ler o parecer da Superintendência Geral, ou tem a curiosidade de analisar, vai verificar que uma parte considerável, né, do parecer, a gente faz essa delimitação, que ela é indispensável. No final, né, o caso também foi analisado pelo tribunal, manteve-se, né, toda essa definição, é um precedente
mais importante, né, para esse setor, para a análise concorrencial desse setor. Como eu tinha falado, né, a gente tem eventos recentes que devem ter alguns impactos, deve gerar operações, né, ou questões relacionadas a condutas anticompetitivas, e que a delimitação desse mercado relevante ela vai ser utilizada durante muito tempo, né? Então a gente tem o 5G, então deve vir operações derivadas do 5G e o uso, né, dessa infraestrutura relacionada ao mercado em atacado. Então, bem interessante. E, Felipe, a gente guardou, tá? Que você falou que vamos fazer um café só para falar desse caso. O time aqui anotou, porque a gente gosta de chamar mais de uma vez para conversar. Bom, eu ainda teria mais perguntas, acho que a Ana Paula também, mas vou passar a palavra para a Ana e depois para o Ricardo, para a gente fazer o encerramento. A gente tem um combinado aqui com todo o comitê de sempre tentar terminar no horário, mas a gente terminou com um gostinho de quero mais, então já se prepare, Felipe, que o convite virá em breve. Perfeito, já está aceito. Felipe, obrigada, acho, enfim, foi muito legal conhecer um pouco da sua história, da sua trajetória e também entender um pouquinho como é que hoje a CGA 4 está funcionando. É bem importante para a gente, do lado de cá, do guichê, entender como é que as coisas funcionam do lado de vocês, para poder também colaborar da melhor forma, enfim, entender de que forma a gente pode contribuir para o trabalho de vocês. Acho que foi bem interessante, e eu faço as palavras da Renata as minhas. Acho que você tem que voltar a conversar com a gente. Maravilha, bom, Felipe, mais uma vez, foi uma satisfação ouvi-lo, participar dessa conversa, né? Eu reforço aqui o interesse e até o compromisso. Já estamos olhando para o calendário para procurar essa data para essa nova conversa. E até eu aproveito, já que você aceitou, para ampliar o tema, né? Já que você já aceitou, você não tem como fugir. Mas eu acho que, assim, puxando da minha última fala, né, essa discussão sobre a interação entre autoridade concorrencial e autoridade regulatória e também como a autoridade concorrencial lida com as diversas preocupações em torno de um caso, de uma investigação, mas especialmente ato de concentração, acho que é um tema bastante interessante aqui, que rende boas discussões, né? Eu, nos últimos 4 anos, ou nas últimas 2 gestões, né, tive à frente da diretoria de regulação do IBRAC, e a interação com as discussões concorrenciais é algo que sempre é uma tônica do IBRAC, né, obviamente, né, mas em todas as suas áreas, mas em regulação também em particular, e já tratamos dessas confluências de temas em diversas perspectivas, mas eu acho que tem ainda outras abordagens que interessam, e essa da discussão, né, em atos de concentração dessa interação e dessa consideração pela autoridade concorrencial dos diferentes interesses, acho que é algo que a gente pode tentar definir aí uma discussão, em perspectiva, inclusive, da experiência recente, bastante rica da SG em diferentes mercados regulados, né, especialmente aqui com você, né, em discussões que a gente já percorreu aqui, de telecomunicações, de gás e também de óleo, né, de petróleo. Então, é algo que eu tenho interesse bastante grande nessa discussão, e aproveito que você está aqui, já aceitou o convite, que agora fica mais difícil de fugir para chamar o tema. Mas, brincadeiras à parte, vamos pensar numa conversa que seja num desenho interessante e marcar uma nova data aí para isso, um outro formato, como for mais adequado. E mais uma vez, obrigado a todos que acompanharam essa conversa. Obrigado, Felipe. Fica à vontade para comentar. Obrigado. Sobre o convite, da mesma forma que a gente tem que ter um compromisso, né, para o bem-estar social, de ter interações com as agências reguladoras, a gente, como autoridade, né, e representante do poder público, também tem que ter essa mesma transparência com o administrado, né? Então, o convite do IBRAC, qualquer convite de antemão já vai ser aceito aqui pela CGA 4.
A gente tem muito tema para conversar, certamente deve ter muita curiosidade sobre os temas que a gente lida internamente, né, e trazer clareza, né, nesse sentido para o administrado é muito importante, porque no fim o que a gente quer é que, como eu disse, né, a minha visão é que o CAD tem que ter uma atuação neutra no ambiente de negócios, quando possível positiva, né, e trazer transparência, né, para as nossas análises, né, né, não só por meio do parecer, mas também essas conversas, é também uma das funções do CAD, né, de difusão da cultura da concorrência. Então, sempre vai ser, e o IBRAC, para mim, é um grande think tank, e eu sou um grande consumidor de toda a produção do IBRAC, é com muita satisfação que eu recebo esse convite. Obrigado. Maravilha, Felipe. Bom, agradeço então a todos. Bom dia, boa semana. Muito obrigado, Renata. Ana, foi ótima a conversa. Obrigado, Felipe, novamente.